Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dani Duarte e nós vamos falar agora especificamente sobre o edital do IFPB e sobre a banca OCP, mas também de uma forma breve, tá? Eu até demorei um pouquinho para gravar essa análise, porque a análise já foi feita, né, anteriormente, mas vou aproveitar aqui. Assim como todo edital, tem seus elementos necessários para conhecimento. E aí, a minha primeira observação é: leia sempre o edital todo, tá? Lógico que tem partes que vão ser mais necessárias para a sua área, você não vai sair lendo todo o conteúdo de todo mundo, né? Mas você faça a leitura do edital, tá? Independente de mentoria, de qualquer coisa, porque é muito comum as pessoas fazerem as provas sem ter conhecimento do edital. Observe quantas vagas tem na sua área. Eu achei que algumas coisas aqui não ficaram muito explícitas, organizadinhas, outras já ficaram bem ajeitadinhas, então faça a leitura e tem muita coisa sobre cotas também. Essa parte de remuneração vai, né, sempre aparecer da mesma forma, tá? A única diferença às vezes, alguns concursos são de dedicação exclusiva, outros não, então essa parte toda eu vou pular, tá? Então, tudo que tiver respeito, tudo que for importante para você, você vai lendo, tá? Ah, eu sou PCD, leia a parte PCD. Ah, eu sou PPI, eu sou PPP, eu sou ampla. Vai ler o que for específico da sua área, tá? Para ter conhecimento, inclusive para o processo de heteroidentificação e outras questões. Então, são três etapas, né? Como tem sido muito comum, até agora eu acho que o único que eu vi de diferente foi o IFRN, mesmo que teve discussível, mas este aqui também é específico. A gente tem prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, prova de desempenho didático pedagógico de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos de caráter classificatório. Como eu sempre falo com todo mundo, gente. Tudo é importante, tá? Então, tem pessoas que estão caminhando comigo desde o início do ano. Eu falo, olha, observe, né, o que que tem sido mais cobrado. Geralmente também, Instituto Federal não coloca milhares de coisas nessa parte de prova de títulos, mas assim, veja se dá para você fazer uma especialização se você não tiver. Eu tenho visto pelo menos que eles estão limitando a quantidade de especializações, tá? Então, o IFBA, por exemplo, o último, ele permitiu que as pessoas colocassem várias especializações. Então, o que eu tenho percebido, por exemplo, nesses últimos aí que a gente tem estudado é que, por exemplo, essa parte de pós-lato sensu, que é a especialização, eles estão liberando uma quantidade. Aí, no estricto sensu, né, mestrado, também, né, se limitando a uma quantidade. Doutorado. Aí, outra coisa, poxa, eu não vou fazer porque fulano tem doutorado e eu tenho especialização e tenho mestrado. Outra coisa que os baremas fazem é limitar a quantidade também, tá? Então, eu já estou pulando. Por que, Dani, você já está falando de prova de títulos aqui? Por quê? Prova de títulos vem para o final, mas as pessoas têm que começar a pensar nela, né, nessa parte desde antes. Então, será que não tem como você publicar um artigo? Será que não tem como você organizar seu documento para ver essa parte de experiência profissional, né? Ah, eu vou fazer o concurso do IFBA ano que vem. Poxa, será que não dá para você acumular também mais uma carga horária aí de sala de aula, né, comprovada, então tudo isso, tá? Aí acordar para a vida nesse sentido, porque o tempo vai passando e a gente pode aproveitar melhor essas oportunidades. Marquei de roxo isso aqui, por quê? Porque é totalmente incomum os temas das aulas expositivas para a prova de desempenho didático-pedagógico já estarem definidos. E eles estão definidos no anexo 4, tá? Eles já foram escolhidos. Isso é positivo porque a pessoa já sabe que vai cair, já pode ir preparando a aula, né? Já pode ir pensando na aula, tá? Aí tem atribuições do cargo, tem várias coisas que são comuns a todos os concursos, tá, gente? O que que elimina do concurso, coisas básicas assim, tá? Quando é uma coisa mais assim extraordinária, tipo no IF Sertão que não podia
entrar com a banana sem ser descascada, a gente conversa mais. Os locais, né, das provas. Além de João Pessoa, que também pode abranger a região metropolitana, tem Cajazeiras, Campina Grande, e também pode se aplicar em outras cidades vizinhas. A prova objetiva, né, das 14 às 18h15, tem gente que prefere prova pela manhã, tem gente que prefere a prova à tarde, eu acho prova à tarde mais cansativa. Então já tem que se preparar psicologicamente para isso. 50 questões de múltipla escolha, né? Cada questão contendo 5 alternativas, como também tem sido comum. Vale 100 pontos, a nota mínima é 60, mas assim, lembrando que isso aqui é só para é só para dizer praticamente, porque a gente tem que fazer muito mais do que isso, tá? Por que que eu marquei de roxo isso aqui? Porque se você zerar qualquer dos conteúdos de língua portuguesa, legislação, conhecimentos específicos, né, que vai juntar com a parte pedagógica, botar tudo junto, você é eliminado do concurso. E eu, sinceramente, eu acho que o correto é esse, tá? O IFPE mesmo colocou que não podia zerar de conhecimentos didáticos pedagógicos, né? Não entendi isso, sinceramente. É, Aí as questões de provas, né, sobre os conteúdos programáticos que estão no anexo 3. Importantíssimo. Tem muita gente preocupada com língua portuguesa por conta do peso. Língua portuguesa tem que ser preocupação em qualquer concurso, tá? Sempre um diferencial muito grande. Então, são 10 questões de português com peso 2. Então, são 20 pontos, tá? Essa é a parte aqui principal da nossa análise. E aí tem muita gente preocupada porque é 20% da prova. Se você erra uma questão de legislação, você perde um ponto, porque a de legislação tem 15, né? A de português 10, peso 2. A de legislação 15, peso 1. Então, tem gente às vezes que fala assim: ah, meu problema foi legislação. Aí você vê a pessoa errou, sei lá, beleza, você fez de 10 questões, vou botar assim, de 5 questões a pessoa errou 3, né? Aí você fala, poxa, meu problema foi legislação e tal. Mas aí você vai ver a nota da pessoa é 74, 80. Então, poxa, digamos que aqui, cada questão dessa aqui tenha o mesmo peso dessa aqui, um. Será que meu problema foi legislação mesmo? Ou será que eu não fui bem na específica? Ou será que eu não fui bem em outra parte? Tá? Então, cuidado com isso também. Eu vejo algumas pessoas falando assim: ah, meu problema foi legislação. Quando você vai fazer as contas, não bate. Tá? Aí, o outro diferencial desse concurso, eles colocaram conhecimentos específicos da sua área específica, junto com a parte pedagógica e educação profissional tecnológica. Então, como é que podem fazer aqui, Dani? Podem fazer do jeito que eles quiserem. Eles podem, de repente, botar 15 para sua área específica e 10 para essa parte pedagógica e educação profissional. Eles podem botar 13 e 12. Então, não tem quantidade exata, tá? Mas tem a quantidade total exata, que é 25. Peso 2,6. Peso maior da prova, óbvio, 65 pontos, tá? Agora, tudo é importante. Tudo é importante. A única coisa assim que eu acho que se, meu Deus, de repente eu perder, eu errei 2 questões de legislação, são 2 pontos. Então, pela lógica, se você fecha todo o resto, se você errou 2 questões de legislação, você está com 98. Ah, poxa, errei 5 questões de legislação, você está com 95. Poxa, errei 10 questões de legislação, você está com 90. Então, perceba que o problema não é simplesmente não ir bem em legislação, ou agora português, que vai ser um BO, viu? Porque se você erra 10 questões de legislação e você fecha o resto, você fez 90, que é uma nota muito boa, né? Muito boa mesmo. Se você errar, não pode nem errar as 10 questões de legislação, né? Perdão, de português. Vou botar que você erre só 5 de português, e você perdeu 10 pontos também. Então, a quantidade, né, bem grande. Aí, aqui mais informações sobre essa questão da nota do objetivo, mais do mesmo também. A ordem de classificação, aí aqui eles colocaram, como eu vejo em muitos concursos também, critério da idade, tá?
Então, é para desempate aqui mais idoso, ou então que tem mais idade, na segunda opção, segunda possibilidade ali. Deixa eu marcar isso aqui também da caneta, que eu não tinha marcado. Aí, esse aqui pode ser azul ou preta. Sempre importante dar uma olhada nisso aqui, porque vai aqui, né? O candidato terá o tempo de 4 horas para responder todas as questões, tá? Poderá se retirar depois de 2 horas, e só pode levar o caderno de provas, depois de 3 horas e meia, ok? Que é geralmente o tempo que a maioria das pessoas já ficam a maioria já fica na prova. Vai ter as tecnologias assistivas, também que, né, quem precisar dessas tecnologias, olhar aqui. Prova de desempenho didático, marquei de roxo aqui de novo, porque o tema das aulas, né, já aparece lá no anexo 4 o tema específico, tá? Da sua aula, já está escolhido. Todas as pessoas empatadas com a última, geralmente as pessoas têm essa dúvida, né? Estão lá na classificação, tá? Empatou fulano e cicrana lá, na última posição na lista para a convocação da prova de desempenho didático. As duas pessoas são chamadas, né? Quem empatar ali no final vai ser chamado junto. É, Agora, isso aqui eu nem ia marcar, mas às vezes as pessoas ficam meio viajando. Então, se dentro disso aqui, né, tem um limite lá da quantidade de pessoas que está aqui nessa tabela, nesse quadro aqui abaixo, vai chamar a quantidade X, não importa se você fez 87 pontos na sua prova. Se não tiver dentro dessa lista aí, não vai, tá? Então, por isso que é importante ir muito bem na prova na prova objetiva, tá bom? Aí tem mais observações ali também sobre cotas. Aí para a aula, né? Expositiva, referente a todos os códigos, unidades, perfis, 50 minutos, 40 minutos para a apresentação da aula, 10 para arguições da banca. É importante que eu fale rapidinho sobre isso aqui, mesmo não sendo o nosso principal agora, tá? Porque uma coisa importante é porque já colocaram o tema da aula. Então, às vezes, se você já manda bem também na objetiva, você já vai. Eu acho que independente de mandar bem ou não, você já tem que ir pensando nessa possibilidade da aula, tá? Agora, em relação ao IFPB, especificamente por conta do cronograma, o cronograma do IFPB está bem distante assim. Tipo, 21/12 você faz a prova objetiva e lá para março, abril você vai para didática. O concurso vai ser encerrado em junho. O resultado é em junho. A gente fez a prova do IFPE dias atrás. A segunda etapa vai ser agora, até dia 17 de dezembro, dia 30/12, a gente já tem homologado o resultado do concurso. Então, ficou bem, ficou bem assim distante, tá? E aí, nesse caso, não tem muito o que pensar, né? Não tem muita preocupação em relação a essa parte, mas eu estou falando sobre ela, tá? Aí, uma coisa que me chamou muita atenção também a respeito desse concurso, como sempre, né? Um docente, a gente geralmente fala, um pedagogo, né? Então, um docente da área de didática, fundamentos da educação, na banca, e dois docentes da formação obrigatória da área, né? E aí, o que que me chamou a atenção? Que na avaliação vai ter a avaliação docente e vai ter a avaliação do pedagogo, tá? Então, eu achei isso, assim, fantástico. E colocaram vários critérios também. Então, essa parte, por exemplo, específica do plano de aula, está na avaliação pedagógica. Isso aqui, inclusive, está parecido demais com o que eu fazia com os meus alunos lá no NEB. Eu fazia uma avaliação pedagógica e fazia uma avaliação da parte de línguas, tá? Eu achei isso fantástico. Outra coisa que me chamou a atenção, aí a nota é de 0 a 100. Outra coisa que me chamou a atenção é que no critério de desempate, o primeiro critério é o fato de ser mais idoso, e o segundo é com maior pontuação nos critérios da avaliação pedagógica. Então, uma coisa que a gente tem escutado muito e visto nas experiências de todo mundo, assim, é que a avaliação pedagógica tem pesado muito. E aqui está pesando via edital, tá? Então, como isso é importante. Mas como tem muito tempo até o dia da aula,
Velho, essas aulas do IFPB vão ser as aulas, porque a pessoa vai, já tem um tema. E aí ela vai ter não sei quanto tempo para pensar nisso. Ah, ou não, né? Porque às vezes também tem gente que deixa para a última hora. Aí, não, o que é oferecido? Então, só quadro, pincel, né? Não vai oferecer outros equipamentos. Aula de Libras, né? Na língua-alvo. É, deixa eu ver o que mais aqui que eu marquei antes dos assuntos. Ah, a parte de títulos, tá? Aí, como esse concurso ele tá bem longo, dá para a pessoa correr muito atrás de títulos aqui. Se não tem especialização, dá tempo fazer. Se não tem artigo publicado, dá tempo publicar. Então, observe que tem aqui no Barema, tá? E é de 0 a 100. Aí, observe que tem no quadro de pontuação aqui, e o que que dá para fazer. Porque uma coisa também que me chamou a atenção é que eles colocaram, aqui, por exemplo, mestre, em relação à área de conhecimento, né? Dado o concurso, 18 pontos. Se você tiver um título de mestre que não seja contemplado né, que não tem a ver com a área específica, nem com a educação, ele vai valer só 5 pontos. Então, é correr atrás, entendeu? É correr atrás nesse sentido. Aí tem aqui exercício do magistério. Então, por exemplo, dá tempo a pessoa pontuar mais nisso aqui, dá tempo pontuar com publicação. Inclusive, são poucos os barimas que têm colocado capítulo de livro, a maioria está colocando só artigo científico, artigo em periódico, né, com qualis específico, ou às vezes meio aberto assim, em geral. Não tem colocado também trabalho científico publicado em anais, tá? Então, dá tempo a pessoa melhorar o currículo, sim, ok? Aí tem mais coisas de experiência profissional e tal. Aí aqui eu já vou para essa parte de conteúdo, tá? Aí, outra coisa também, vamos pegar as três notas, prova escrita sim, desempenho didático pedagógico sim, prova de título sim, dividir por três, tá? Vamos somar as três, dividir por três. Então, título, por isso que eu estou falando que é importante pensar nos títulos, porque título vai ter um peso, o mesmo peso das outras etapas, tá? Aí eu vou aqui para, acho que agora é só conteúdo mesmo, é que eu não quero passar de vez aqui, mas acho que vou ter que fazer isso. Só algumas datas aqui importantes, tanto que o concurso está tão longo que, embora a prova seja no dia 21/12, a inscrição é até 13 ainda de novembro, né? Colocou de 17 até 13, 17/10 até 13/11, ficou bem longo assim. Aplicação da prova objetiva, 21/12, aí vai ser uma coisa meio assim, né? Porque véspera de Natal, então tudo tá mais caro, mas eu acho que é um concurso que vale muito a pena para quem tiver vagas. E a desempenho didático, como eu falei aqui, entre março e abril, tá? Então, ó, veja quanto tempo que esse concurso vai durar, gente. A divulgação do resultado final, a classificação pós-recurso é de 26/6. É muito tempo mesmo. Aí, conteúdo programático, essa parte do conteúdo programático, como eu já copiei aqui para outro documento, eu já vou passar para o outro documento aqui, tá? Porque eu também já botei algumas coisinhas, mas apesar de que tá a mesma coisa. E a gente tem 10 questões de português, né? Como a gente já falou, peso 2, 20 pontos, com os conteúdos básicos que caem em todos os concursos, né? Inclusive esses estão básico, básico mesmo, assim. Apesar de que quando coloca relações sintático-semântico-discursivas, tem 1 milhão de coisas aqui dentro, né? Organização sintática do período simples e composto, mas, no geral, na OCP não faz uma prova lascando, igual o IDECAM, de português, tá? Legislação, 15 questões, peso 1, 15 pontos. Muita gente, no geral, assim, principalmente que não tem estudado, reclamando, poxa, que tanto de conteúdo. Mas esses conteúdos aqui são os conteúdos que caem em institutos federais. Lógico que alguns caem mais ou menos, né?
por exemplo, Constituição, nem sempre cai. Agora, a OCP adora fazer questão de Constituição, tá? Ah, Dani, fala aí sobre as questões. Eu já vou marcando aqui, ó. Das provas que eu tenho visto, ó. Constituição, regime jurídico, LDB, óbvio, né? LDB mais focado na parte de sistema federal, de ensino, de educação profissional. Essas outras aqui, aí eu vou colocar essa aqui, que eu tenho visto mais. Não vejo tanto do Proeja, plano de carreiras, vou botar também, que acaba caindo. Também decreto 51 e 54, não vejo muitíssimo código de ética. A LBI, eu tenho visto bastante também, quando ela é cobrada nos editais, tá? É, Essa lei, gente, esse decreto, ele foi revogado. Ele tá, eu vou colocar ele aqui de cinza, por enquanto, só porque eu tô marcando aqui agora, que ele foi revogado, tá? Então, eu não sei se depois vão retificar ou se vão simplesmente considerar a legislação vigente atualizada e não vão mexer nisso, tá? Mas aí tá uma coisa aí, tá uma loucura. Não colocaram, lógico, né? Foi agora, né? Foi agora, tá? Inclusive, tá uma discussão a respeito disso. Estatuto de Igualdade Racial, também quando é cobrado, né? A gente vê que, não, que cai. A portaria MGI é nova, então não tem como falar muito mesmo assim. Não vi, pelo menos no concurso mais recente aí, FMS. É, Código Penal eu vejo mais em alguns tipos de prova, mas não vou marcar muito ainda. Agora, esses dois conteúdos aqui, eu nunca vi uma banca adorar esses conteúdos. E esses são conteúdos que eu não gosto, né? Dos quais eu não gosto, mas você pode ter certeza que vai ter que ler isso aqui. Processo administrativo e improbidade administrativa, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, tem sido muito cobrada. Essas normas de conduta aqui, essa lei com as normas de conduta, ela foi cobrada no IFRN, inclusive a gente não gravou aula disso ainda, não tenho visto assim, mas aí eu não vou marcar. A Lei de Acesso à Informação também, muito bem cobrada. Da minha organização aqui, que eu já fiz o banco de questões da OCP, é o que mais tem, tá? Essa regulamentação também da lei de acesso à informação, não tenho visto tanto assim, mas eu vejo mais a lei mesmo. E essa política nacional de educação profissional também não, mas ainda assim a gente vai estudar, lógico, porque é documento recente, então tem que focar, tá? Mas o que a gente vê mais de questões são desses documentos principais aqui, ok? É o que cai mais. Agora, essa lei aqui. Vou botar de verde. E essa aqui são duas leis importantíssimas para a educação profissional. Então, assim, e é o básico de Instituto Federal, tá? Isso aqui, essas coisas todas que eu estou marcando é o que cai nos institutos federais. Então, não tem como não estudar, tá? E aí, o que a gente não viu ainda, eu vou colocar em negrito só para situar mais ou menos, né? Eu estou falando aqui, quem começou a estudar comigo já tem estudado, né, desde o início. Esse decreto 7.724, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, lógico, né, o Estatuto do IFPB, inclusive, vou marcar aqui de amarelo, porque o Estatuto dos Institutos é muito bem cobrado pela OCP, tá? É, a gente, Código Penal, nós estudamos aquilo ali. Essa aqui, porque caiu no IFRN, e como eu tinha falado, basicamente, e a Constituição. Agora sim, a Constituição também, que fez outros concursos aí, já estava estudando alguma coisa. Mas assim, essa parte da Constituição que trata dessas questões aí, que também não é a Constituição toda, essa parte de princípios fundamentais até a parte de servidores públicos. Aí o Estatuto do IFPB, que também vai ser semelhante em muitos aspectos aos outros estatutos, e também a gente já estudou a 11.892 de 2008, que cria os institutos federais, né? E aí essa lei 8.027 de 90
esse decreto que regulamenta a Lei de Acesso à Informação e esse decreto 12.603 de 2025 que institui essa Política Nacional de Educação Profissional aí, que precisa estudar. Então, a pessoa que já está estudando para Instituto Federal ou outros concursos né, para a área docente, ela já viu a grande maioria das coisas, principalmente os do Instituto Federal, tá? Que tem muito conteúdo aqui que é mais de Instituto mesmo. E aí vem um negócio diferente, né? Que eu falei, colocaram conhecimentos pedagógicos, educação profissional e tecnológica junto com a sua área específica. Então, Dani, tem como ter certeza de quantas questões de cada coisa vai cair? Não tem. Agora, vamos colocar aqui, são 11 assuntos, né? Eles podem, por exemplo, colocar 11 questões, ou 10, como eu falei, ou 12, né? Pode fazer algo do tipo. Eu acho que uma coisa que não é muito provável é que eles coloquem mais questões de conhecimentos pedagógicos e educação profissional e tecnológica do que das específicas. Eu acho que o que vai ficar desequilibrado, mas pode fazer, não tem como fazer meio a meio, né? São 25 questões, a não ser que eles misturem. Podem misturar também, tá bom? E esses conteúdos todos aqui que a gente já viu para IF, Sertão, PE e IFPE. E quem fez IFMA e quem o IFPA, que eu não lembro direito como é que tava, mas o IFMA, né, muitos desses assuntos aqui também, tá? E aí, Dani, como é que é a banca, né? Para quem não conhece, embora a OCP seja uma banca muito conhecida no mundo dos concursos, e aí se você não conhece, ou né, deixou de fazer provas, né, ou questões da OCP, porque a OCP sempre vai aparecer, tá? Ela tem enunciado direto. Ô, Dani, como é que eu posso ver isso? Eu já postei embora até um pouco tardiamente, apesar de que muita gente falou que estava ocupadíssimo, fazendo um monte de coisas, tanto que ninguém me cobrou, eu acho, né? Pelo menos eu acho que por conta disso. Teve PND esses dias, o povo já estava cansado de FPE, tá fazendo outras coisas, mas ainda assim, agora a gente vai postar os simulados assim em grande quantidade nesta semana. E aí percebam que é uma questão limpa, tá? Então, assim, é uma questão direta. Essa aqui mesmo você tem os fatores aqui e você já vai em cima deles, né, para marcar. Nesse sentido aqui, por exemplo, parece inclusive com a FUNCERN, tá? Muitas questões, problema, né? Aí vai falar, Pedro é servidor público e aconteceu isso, isso e isso, né? Uma coisa que é comum, que a FCC, que a Fundação Carlos Chagas faz, que o próprio Instituto Verbena faz, só que o Instituto Verbena gosta muito de botar textinho. E aqui é mais objetivo, tá? Aí, o povo fala assim, não tem assim muita pegadinha, mas uma coisa a banca faz, a banca pega esses valores de meses, de dias, de períodos de tempo e ela altera, tá? Então, não é assim uma super pegadinha, mas ela vai alterar isso aí, tá? E aí são questões assim, ó, diretas, tá bom? Como é que é também no caso dessa parte pedagógica? Não vai ter também um milhar de coisas sobre, não, que não é a Fundatec faz, por exemplo, muito mais concurso até, eu vejo. Mas assim, ó, veja que também, ó, direta, tá? Papel da didática está articulado, tal, 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 tal. Como é que o professor tem que desenvolver o trabalho? Então, assim, questão direta, tá? Considerando a importância aí, eles vão variar, no geral, gostam muito de botar logo as questões, né? A, B, C, D, E, logo para analisar, não tem essas assertivas, mas se houver necessidade, eles vão colocar assertivas também, o V, o F e tal, tá? Então, isso vai funcionar para tudo. Vou pegar aqui a de português rapidinho também. Já tava aqui abertinha. Já postei umas, acho que foram seis provas de português, não lembro. Português vai ser a grande sacada da OCP. A gente vai encontrar milhares de provas de português, porque às vezes assim, as provas de concurso não vão ter legislação, ou não vão ter a parte didático-pedagógica, tá? Então, assim, essa parte de português vai ter muito exemplo. Muito, muito, muito mesmo. Inclusive, tem um concurso aqui que tinha provas de português diferentes, para as áreas diferentes. Então, aqui, ó, bem direto, tá? Tem um trecho, grifa o termo e já pergunta, indica o quê? Indica noção de quê? De sentido de quê? Tá?
Reescrita, adoro essas questões de reescrita. É uma coisa muito comum também, ok? Aí vai analisar as assertivas, pode ter VOF, vai focar em interpretação de texto também. Mas você vê que assim, não é uma prova cansativa para ler. Tanto que a prova da OCP eu gosto por isso, assim, porque ela é logo direta, tá? Aí vai destacar os termos e aí vai pedir para você responder. Então, não é uma coisa assim extremamente cansativa como foi aquela prova lá do IF Sertão, que foi elaborado por professores do Instituto, tá? E aí, o que acontece? Tem que dominar o conteúdo. Porque se vai fazer uma pergunta direta, não vai ter um textinho para você interpretar e tal, ok? Ah, tem geralmente assim, isso aqui foi do Gran Cursos, tá? Que eu adaptei, mas a maioria das empresas vai sempre falar essa mesma coisa, ou todas elas, que tem uma que tem um nível mediano, tá? Em relação à dificuldade, só que isso vai depender muito do seu domínio de conteúdo. O fato de a banca ser mediana por si só não é suficiente, tá? Aí cinco alternativas, como a gente já viu, que vai ser também tem uma familiaridade em relação à adequação, contextualização de acordo com a realidade né, do cargo, do órgão. Então, vejam que as situações problemas que a gente estava vendo aqui, situações problema, eu vou mostrar aqui do simulado de novo. É, Pedro é servidor público. Aqui a gente tem uma prova da UFES. Deixa eu pegar outra aqui com problema, com a questão problema. A OCP e FMS, tá? Em 2025. Um servidor público federal que ocupa cargo efetivo. Então, eles vão adaptar as questões à realidade do concurso, tá? Então, isso é muito comum, muito comum. Aí, o que eu percebo, inclusive, em LDB, eu percebo que LDB, eles vão mais, eles caminham mais para LDB focado no Instituto Federal, tá? Língua portuguesa, como eu já falei, interpretação de texto, aí vai ter ali gramática normativa, mas assim, não é uma coisa assim do outro mundo, né? O que está, né, ali subtendidos, pressupostos, análise das estruturas linguísticas, como a gente viu ali, análise sintática, que também cai mais ou menos, entra uma coisa na outra aqui. Equivalência, substituição, reorganização, transformação de palavras ou trecho do texto. Então, eu gosto muito de reescrita, né? Mas é uma prova leve, que dá para você fazer com paciência e revisar e tal. E uma coisa que eu adoro, que é dentro da área da parte de legislação, eles vão cobrar, né? A banca vai cobrar a literalidade, a letra da lei. Então, Dani, como é que eu vou fazer uma boa prova? Como é que eu tenho que estudar e tal? O que eu falo desde o início. Eu, antes de criar a mentoria e tal, eu nem tocava em questões. Como é que eu fazia uma. Como é que eu fui aprovada 3 vezes num concurso do estado da Bahia, em primeiro e segundo lugar? Primeiro uma vez, segundo lugar 2 vezes, em 2 áreas diferentes, e sem fazer questões. O que que eu fazia? Eu sempre peguei, com exceção do primeiro concurso, né? Que inclusive nem cobrou assim, muito super legislação. Gente, tem que estudar a legislação. Entendeu? Agora sim, se tiver atrasado, se não tiver tempo, começou meio que estudar agora, há pouco tempo, estudou aí para o IFPE, então caiu de paraquedas agora no IFPB, e aí tem esse tanto de concurso, de conteúdo, perdão, de legislação, o que que vai fazer? O que eu já sugeri. Foque nas questões, mas assim, foque nas questões do jeito que eu fiz o gabarito de regime jurídico. Então, você vai pegar e, poxa, caiu esse negócio, caiu a parte ali tratando de remoção. Poxa, eu tenho que saber isso aqui. Caiu a aposentadoria. O que eu tenho percebido, está caindo muito a parte de penalidades, tá? De processo administrativo, algumas partes ali que tem a ver com essa parte de processo disciplinar, essas coisas assim, tá? E aí, agora, o basicão de regime jurídico, sobre vacância, posse, nomeação, você tem que saber. Porque pode cair uma coisa mais
lá pro artigo 130, 140, pode cair uma coisa no início também, tá? A LDB eu nem vou falar. Então, assim, não tenham conhecimento da metade dessas leis, desses decretos aqui. O que que eu faço? Foco nas questões, nas partes que têm sido cobradas, porque realmente agora vai ser uma questão de tempo. E aí, se você perder uma, duas, três questões, você está perdendo ali um, dois, três pontos. Se você perder em português, uma questão, 2 pontos, duas questões, 4 pontos, três, 6 pontos, tá? Não pode zerar nenhuma delas. Não pode zerar português, não pode zerar legislação, que também eu acho que seria impossível, né? Não é possível. E não pode zerar também, né? Lógico, aqui, conhecimentos pedagógicos, que vai ser junto com a sua prova específica, tá? Então, sentar e estudar. Ah, quanto tempo? O tempo que você tiver. Então, se você tiver 1 hora ali por dia, ou 2 horas, se tiver como apertar o final de semana de agora em diante, aperte, entendeu? Agora sim, não tente copiar ninguém no que a pessoa faz, né? Ou então, se for para pegar algo, pegue o que for significativo mesmo, assim, que for fazer diferença, que fizer sentido para você e tenha coerência com a sua vida. E uma coisa que eu tenho percebido é que as pessoas têm estudado de uma forma muito passiva, tá? Então, você tem que fazer anotações. Eu falei várias vezes, por exemplo, agora do IFPE, integridade, pega o papelzinho lá, cola na parede, porque essas coisas aqui podem cair. O que que caiu? O que eu falei. Entendeu? Então, assim, tem estratégia, porque se você não tiver estratégia para estudar esse tanto de conteúdo que está aqui na parte principalmente de legislação, não vai dar. E língua portuguesa, eu espero que as pessoas acordem para a vida, porque as pessoas estão esperando assim. Primeiro que agora, língua portuguesa virou uma parte fundamental das provas. Então, as pessoas não estão demorando um pouco para acordar em relação a isso, tá? Outra coisa, botaram lascando na pontuação. Então, assim, é 20% da prova, né? Se você de repente fechar todo o resto da prova, ainda assim você faz. Vamos botar aqui, você não pode zerar português, né? Bora botar aqui que você acerte, sei lá, 5 questões de português, né? E aí, até se você errar até 5, mas você fechar todo o resto da prova, você faz 90. Mas se de repente você for muito mal em português, digamos que você só acerte 2 questões de português, né? Se você acertar só 2 questões de português, você vai ficar com 84 pontos. A gente tem visto que 84 pontos, a depender da área, não vai para outra fase. Não tem muitas vagas também, né? Então tem que observar assim, que é uma coisa também muito própria da OCP, tá? Ela não é uma banca super complexa. Então, se a pessoa estudar direitinho, dominou o conteúdo, a pessoa tem uma facilidade grande de fazer 90 para cima, tá? Então, é uma coisa que eu preciso, para a qual eu preciso chamar muita atenção. Isso é área específica, gente. Pelo amor de Deus, tá? Isso é área específica. E aí, nesta semana, a gente vai lançar essas questões todas. Eu realmente ainda demorei muito por conta do foco na OCP. Eu quero mostrar como é que a OCP para tentar, principalmente em legislação, né? Português nem se fala, que português eu nunca pego provas de outra banca. Então, observe o que está sendo cobrado, tá? E essa parte aqui vai me dar um pouco de trabalho também. Mas dominando o conteúdo, aqui eu falo com todas as letras, tá? Vai ser o mesmo esquema de legislação. Você tem que dominar. Eles vão chegar, a banca, né? Metonima é pura aqui. A banca vai chegar e vai falar, a didática é vamos botar aqui. Quais são os fatores importantes na formação de professores, não sei o quê. Às vezes vai citar um autor, vai citar Renault, vai citar Libani, vai citar Luquezzi, que a gente já tem lido, mas vai ser meio direta. Então, se você não tiver conteúdo, fica difícil, tá? Assim como eu falei, agora que a gente saiu de F Sertão e foi para o IFPE, eu falei, cuidado, porque no IFPE a gente não vai ter a mesma prova do IF Sertão, tem legislação também. Nesse caso aqui, o que a gente tem, né, dentro dessa parte de EPT,
a gente tem também legislação educacional, tá? Então, tem que ter conhecimento de legislação da educação profissional, porque senão você vai ter dificuldade para responder a prova. E aí é isso, tá? Aí só voltando aqui, fechando, essa é a OCP. Dominou o conteúdo, ela não vai fazer coisas extraordinárias, não. Mas nessa parte que as empresas acham que não tem pegadinha e tal, o que acontece é, tenham cuidado porque a banca gosta de colocar um não onde não tem, a banca gosta de trocar os números das coisas, tá? Os valores, então isso é preocupante, tá bom? E aí tem que ter domínio, ok? E é isso. Aí eu vou postar essa análise para vocês, juntamente aqui com esse documentozinho aqui, com o edital marcado e com os conteúdos novamente, tá bom? Então vamos lá e estudar. O importante é a gente focar e fazer dar o nosso melhor. A prova está em cima. Como a prova didática está bem distante, eu acho que é um concurso que vale muito a pena, sabe, botar lascando na objetiva para tentar ir para essa outra fase aí, porque vai ter muito tempo, já tem o assunto da aula escolhido, então vai ter tempo para melhorar currículo, então vale a pena, tá bom?